Bom, vamos aí nos apresentar. Meu nome é Mariana Rosa, sou psicóloga clínica. Eu sou casada com a Priscila, nós 2 somos psicólogas, somos fundadoras da Clínica Integrativa Psicologia das Pretas. A gente já tem essa clínica há mais ou menos uns 4 anos aí, né, onde a gente foca, né, o nosso nicho de atuação são pessoas pretas e pessoas pretas LGBTs, QIPNA+, né. Até atendemos algumas pessoas brancas, mas o nosso foco são pessoas pretas, hã, desde o início, assim, né, foi o nosso nicho é o nosso nicho de atuação. Então é a segunda vez que a gente está aqui palestrando, a primeira vez foi lá na Veiga de Almeida, né, falando sobre clínica racializada, e foi maravilhoso, ótimo, amamos aquele dia que nós estávamos lá. Foi muito gostoso e nos convidamos para falar, nos convidaram para falar sobre racismo, sexismo, feminicídio e todos esses desafios que a gente enfrenta na clínica, né. Eu e Priscila, a maioria das pessoas que a gente atende são mulheres pretas. Vamos dizer que 90% dos nossos atendimentos são mulheres pretas e os outros 10% são entre homens pretos e algumas pessoas brancas. Então, é algo que a gente domina muito, que é essa questão do sexismo, do racismo, né, dentro da clínica, porque é o que as nossas pacientes traz, né, a cada sessão do que elas vivem, né. Infelizmente, então, essa questão, por exemplo, do sexismo entre as mulheres pretas é gigantesco. Acho que a gente cresce desde pequena para vivendo essa questão da diferenciação, né, entre os irmãos. Eu mesmo, né, tive uma diferenciação gigantesca da minha criação, por exemplo, minha criação para a criação do meu irmão, né, sempre e a gente vê isso, dentro nas com as nossas pacientes, trazendo relatos totalmente traumáticos, vivendo muitas questões traumáticas de como elas desde pequena são obrigadas a cuidar da casa, a cuidar dos irmãos, enquanto os meninos estão na rua, né, os irmãos estão na rua brincando, jogando bola, sendo criança, as nossas pacientes, mulheres, elas estão em casa cuidando dos irmãos menores, fazendo comida, arrumando casa, desde muito pequenas. E como isso impacta também depois na fase adulta, né, dentro de casa, geralmente cuidando de casa não muda muito, né, cuidando dos filhos e muitas vezes os seus maridos ali na frente do videogame, jogando, se divertindo, indo para o futebol, tendo sua parte de lazer, e enquanto as nossas pacientes, a gente trabalha isso na vida delas para elas ter também essa parte do lazer. E os dados, né, acho que no Brasil eles são alarmantes em relação ao sexismo, ao racismo e principalmente feminicídio, né. Enquanto o feminicídio nas mulheres brancas, a cada ano ele diminui, né, o número, isso já vem de muitos anos, e nas mulheres pretas, só aumenta, né, por questão de vulnerabilidade social, dificuldade de acesso aos serviços, né, de proteção às mulheres. Eh, a maior parte dos feminicídios, eles acontecem em cidades pequenas, mais ou menos 50%, né, em cidades pequenas. As cidades pequenas são cidades que, têm muito mais machismo, né, muito mais dificuldade de acesso, o número, né, mais ou menos são 50%, e o número de delegacia ali para mulheres, de abrigos é em volta de 5% de delegacias voltado para mulheres, 3% voltado de abrigos para mulheres. Então, e sendo que as estatísticas também é que mais são 98%, são quem comete esses, né, esses crimes e tudo, feminicídios, são o próprio companheiro ali, ou que já teve algum tipo de envolvimento, emocional com aquela mulher. E sendo que quase 70% são mulheres pretas que passam por esse tipo de violência. E isso está totalmente atrelado, né, a violência, o feminicídio está totalmente atrelado no Brasil à raça e à classe.
E a gente tem visto isso muito, muito claro dentro do consultório. Né, Priscila, você gostaria de falar um pouquinho sobre seus casos também, né, dentro do consultório, sobre essas questões? Sim, acho que você pegou num ponto assim central, né? Quando a gente fala da parte enraizada, a gente está falando da criação, né? O machismo começa agora na relação, né? Na relação homem-mulher, por exemplo, né? Que seria a relação aí padronizada, não é a única, né? Começa na criação de meninos e meninas, né? A menina, ela é ensinada desde o começo a ser cuidadora, né? A ser mocinha. Eu mesmo ouvia muito isso acho que existe até hoje, né? De ter que ser mocinha, ter que se comportar, ter que ajudar a mamãe, ter que lavar louça, lavar roupa, varrer, cuidar dos irmãos. E para o menino, não. Para o menino, ele é colocado no lugar de ser cuidado, né? De ele não precisa fazer nada para cuidar no dia a dia. O papel dele vai ser lá na frente, né? Vai ser o provedor, mas isso lá na frente. Vai passar a infância, a adolescência toda sendo cuidado pelas mulheres que estão à volta dele, né? Desde a mãe, tia, qualquer tipo de mulher ali que está à volta vai assumir o lugar de cuidadora. Então, acho que o ponto central já começa aí, né? E aí ele cresce com essa visão de que ele não precisa cuidar. Outro ponto que eu também acho chave na criação de meninos e meninas é falar das emoções, né? Aquela frase também antiga, homem não chora, né? Seja homem, seja forte. Também visando um homem lá na frente, um homem provedor, um homem durão, um homem que é firme. E para a mulher pode chorar. Então já se começam essas discrepâncias aí desde a criação, né? E aí culmina no que a gente vê no dia a dia na nossa clínica, né? Que é a violência emocional, psicológica, né? Que, né, quando a gente fala em violência, não é só a violência física, né? Que a gente, pelo menos eu e Mariana, está focando na violência emocional, né? E os impactos disso na clínica, que a gente vê todos os dias, né? A gente não atende só mulher, mas a maioria dos nossos pacientes são mulheres, mulheres cis, mulheres trans, mas são mulheres. Então, elas estão sempre trazendo casos de violências emocionais que elas sofrem desde a infância até os dias de hoje, passam por vários lugares, né? Desde o relacionamento amoroso, relacionamento com a família, com os amigos, com a sociedade de forma geral, né? Então, eu acho que esses são dois pilares aí, muito importante, né? O papel em que o menino e a menina é colocado desde cedo e falar das emoções e sentimentos, que também é algo que aparece muito na nossa clínica. A gente trabalha muito com isso, né? De fortalecer, de nomear, de localizar, de entender quais são as suas emoções e seus sentimentos, né? Tem um exercício que a gente gosta de fazer na clínica, né? Não vou dar detalhes aqui, mas a gente chama de roda das emoções, que é um exercício simples, eu brinco, eu falo que é um exercício de vamos checar o divertidamente. Vamos falar de emoção boa e emoção ruim. Emoção que a sociedade diz que é boa e emoção que a sociedade diz que é ruim. E as mulheres conseguem falar com muito mais facilidade do que os homens. Os poucos homens que tem na clínica, eles chegam a tomar um susto quando a gente fala, né? Me fala sobre amor, me fala sobre carinho, me fala sobre romantismo. Parece que dá um bug na cabeça, né? Não conseguem. Não conseguem falar de emoção. E aí é complicado, né? Não é que eu estou justificando, né? Dizendo, o homem não sabe lidar, mas eu acho que é muito de colocar no lugar estrutural, né? De desde cedo, parece que para os homens é difícil se permitir falar das suas emoções, do que eles sentem. E aí crescem, viram homens aí que não sabem lidar com as emoções, e aí começa a aparecer, né? A violência psicológica, que pode ser a chantagem, pode ser a manipulação, enfim, vários outros pontos. Sim, sim, a gente encara isso aí sempre, né, na nossa clínica. A dificuldade que os homens têm, eu atendo, os homens que eu atendo são homens pretos, né, o homem preto é sempre negado a emoção, o sentimento, e, né, e passa muitas vezes ali na infância muitas violências também, né, de não poder se expressar, e se chora, homem não pode chorar, e às vezes apanha, né, por demonstrar os seus sentimentos, as suas emoções, e crescem homens totalmente fechados e que reproduz a violência, né, que eles mesmos sofrem na infância.
né? Então reproduz o machismo, reproduz a violência, e tem muito a ver também com a criação, né? Que hoje em dia, essa questão do sexismo, depois, né, na fase adulta, e toda essa questão da violência tem a ver com a criação, né? São mulheres que passaram por toda uma violência de gênero, né? E criam meninos que reproduzem tudo isso depois, né? Porque minha mãe me ensinou assim, minha avó te ensinou para minha mãe, que minha mãe me ensinou, e vai reproduzindo. E uma hora a gente tem que chegar e dar o basta, né? Então, assim, a gente tem, né, na nossa clínica, conversado muito com as nossas pacientes em relação hoje em dia, até mesmo das criação que elas dão para os filhos, né, para não reproduzir. Acho que a gente começa a combater essa questão do sexismo, do feminicídio, começando na criação atual, para que a nova geração, porque essa geração nossa hoje já está com muito difícil qualquer tipo de mudança, né? A gente está aí acreditando na próxima geração aí que está vindo, a geração dos meninos mais novos hoje, que eles têm mais entendimento e que as criações começam a ser diferenciada para poder, daqui na próxima geração, esse número de feminicídios e de dados alarmantes de violência físicas e violências emocionais venha a diminuir. Porque o que a gente vê hoje na sociedade é o contrário, a violência só crescendo. E isso são dados totalmente alarmantes e que não é muito debatido e muito falado. Hoje em dia, quando a gente vê falando sobre feminicídio na sociedade, na TV, fala de feminicídio, não separa essa questão da raça e da classe, né? Mulheres brancas bem-sucedidas, elas sofrem muito menos violências, porque elas têm mais acesso, né? Elas têm uma rede de apoio também muito grande. O homem já pensa duas vezes em cometer violências, né? Porque sabe que tem um pai ali para proteger, né? A mãe, uma família, né, bem estruturada ali protegendo. É diferente da mulher preta, que vem geralmente de uma desestrutura, não tem uma estrutura familiar de cuidado, proteção, muitas vezes não teve um pai ali para cuidar, para proteger ela, então o homem acha que, não tenho, posso fazer o que eu quiser com essa mulher que não tem ninguém ali para cuidar e para proteger ela, né? E ainda fora o acesso, né? Você imagina, muitas mulheres que vivem essa violência, por exemplo, moram em favelas. Imagina, eu não posso levar a polícia na favela, né? Porque tem toda essa questão. Se eu faço a denúncia, a polícia vai vir aqui, e aí a polícia não pode vir aqui na favela, aí eu sofro duplamente uma violência. A violência do meu marido que eu estou sofrendo, e a violência ainda, né, de quem está ali comandando aquela favela ali, que não aceita polícia ali. Então, imagina, eu vou fazer a denúncia, aí a polícia vai atrás do meu marido, e aí eu sofro duas vezes a violência, então eu prefiro me calar. Então, aí são mulheres pretas se calando e vivendo a violência ali o tempo todo, e essa violência sempre iniciando desde a infância, né? Meninas sofrendo essa violência, seja, né, dentro de casa, seja na escola, e depois na fase adulta, quando conseguem o acesso à psicoterapia, né, começa a trabalhar todas essas dores e traumas e tenta não reproduzir mais isso, né, com seus próprios filhos, né? Exatamente. Vem muito do poder também, né? Quando a gente fala de violência, da violência, do machismo estrutural, a gente está falando de um lugar de poder, de controle, de narrativa, né? A violência ocorre nos dois lados, né? Para pessoas brancas e pessoas pretas. Mas é claro que para pessoas pretas, como elas estão na base ali da pirâmide, ela ainda pode ser ainda maior, porque vão ter outros atravessamentos, né? Tem o atravessamento do racismo, né? Sim, o racismo, a questão socioeconômica, isso que você trouxe também, né? Né, dependendo da localização, tô dentro da favela, eu não posso chamar a polícia aqui para dentro, ou a questão econômica, né? Acho que a questão financeira também é um atravessamento para a violência, né? Às vezes, ele me ajuda, ele paga as contas aqui junto, aí eu vou separar, eu vou sair dessa relação, como é que eu vou fazer para lidar com a criação, né, com o gerenciamento daqui da família, da casa, das contas. Então, são várias coisas que atravessam, né? Parece que quando vai inserindo o tema da raça, a coisa vai ficando mais profunda. E a proteção do governo ela é baixíssima, né? A proteção
até mesmo para questão de denúncia, né, conselho tutelar. Eu mesma tenho uma paciente que ela trabalha no órgão, né, público, voltado para violência, né, e a gente vê, assim, a falta do que o próprio conselho tutelar, o governo, vê, assim, violências, assim, abusos, né, meninas sofrendo abusos dentro de casa que continuam convivendo com seus abusadores e nada é feito. Nada é feito e não afastam esses abusadores, eles ficam ali convivendo e continuam cometendo os abusos e, infelizmente, 100% até hoje do que eu tenho visto são meninas pretas, são adolescentes pretas que estão passando por essas violências e simplesmente nada é feito. Então, quando afastam, mandam para um abrigo, esse abrigo não tem estrutura nenhuma, aí continua passando violência, às vezes a menina prefere voltar para casa, onde ela já estava sofrendo violência, do que ficar dentro dos abrigos, continuando sofrendo violência. Então, assim, é uma situação muito triste da vida de meninas, e mulheres negras no Brasil, né. Então, estamos aí tentando de alguma maneira trazer o tipo de estrutura emocional na vida dessas mulheres pretas, para elas conseguirem lidar com todas essas dores e violências que elas passaram a vida toda, né, tendo que lidar, né. E eu, como mulher preta, também passei muitas questões de violência. Priscila também, como mulher preta. Priscila é uma mulher preta nascida e criada na favela, né, ou seja, vivenciou e viu muito, né, essa questão dentro da favela, É a normalizado. violência normalizada, completamente normalizada, né, gritos de mulheres gritando, pedindo socorro, ajuda, e as pessoas simplesmente normalizando. E os dados, assim, em relação aos tipos de violência, né, são sempre, né, quase são, igual eu falei no começo, 90 e poucos por cento são de companheiros, que cometem, 50, mais de 50% são por armas brancas, né, ou seja, dentro das suas casas começa aquela discussão, o cara vai lá, pega uma faca, pega alguma coisa e começa ali a deferir, né, na companheira, na esposa. 25% são de arma de fogo, ou seja, tem arma ali geralmente dentro de casa e dali vão lá e usam. Então, e são cometidas quase 100%, são 98 alguma coisa, e são cometidas por homens, né, ou seja, é uma violência literalmente, de gênero, né, onde o gênero masculino, né, ali, os homens eles cometem contra as mulheres, né, e sempre pouquíssimos casos são de pessoas desconhecidas. Sempre são ou o marido, ou alguém do conhecimento, ou um ex, né, sempre voltado para homens que tiveram convívio e envolvimento emocional muito grande com aquela mulher. Então você imagina, você sofrer violência por alguém onde você, depositava toda a questão emocional sua, achava que ia ser cuidada, achava que ia ser amada, que ia ser protegida, e aí você, ao contrário, né, sofre uma violência. E o que eu vejo muitas vezes dentro de consultório são pacientes com medo de terminar seus relacionamentos, né, enfrentam ali homens violentos, homens ciumentos, e muitas vezes, demora mais tempo para terminar, porque tem medo de terminar o seu relacionamento e viver algum tipo de violência pós, e muitas infelizmente vivem, né, violência de ser seguida, de ser confrontada, de não querer que volte, e fica ali em cima e fica com violência mesmo psicológica, tentando a qualquer momento voltar para esse relacionamento. E a gente vê isso, né, semanalmente aí, diariamente no nosso consultório, né, Marcelo? O tempo todo, né? É de passar meses na terapia ali ponderando, não é simplesmente eu quero terminar. Não, eu vou ponderando todos os pontos, me fortalecendo para ver até onde dá, para eu finalmente tomar alguma decisão de poder terminar ou não. Porque o problema não é terminar, o problema é o pós, né? Eu vou terminar e vou poder seguir, eu vou terminar, eu vou ser perseguida, vou sofrer algum tipo de violência. De onde vai vir essa violência? Não é só do companheiro, às vezes pode ser da própria família, da própria sociedade, né? Aí entram vários outros atravessamentos, né? Não citando casos aqui, mas dando exemplo, né? Já vi casos de, não, vamos deixar do jeito que tá, porque senão vai pegar mal, porque, né, é da igreja, vai ficar mal para a família, não vamos expor. Uhum.
vamos tentar manter isso aqui entre a gente, vamos dar nosso jeito. E aí a pessoa se sente violentada 10 vezes mais, né? Porque já sofreu a violência, seja violência física ou sexual, ou se não for nenhuma dessas duas, ainda tende a ser mais minimizada ainda, né? Porque, então foi, né? Foi uma coisinha, foi uma Foi uma coisa ou outra, discussão, né? uma briga. Foi uma briga, só que a manipulação também é uma forma de violência, a chantagem é uma forma de violência, o controle financeiro, o controle de narrativa, né? A briga sobre ameaças sobre guarda da criança, tudo isso entra como violência, né? A chantagem de dizer, eu vou me matar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, as crianças vão ficar assim, assim, assado, tudo isso também entra no rol Violência patrimonial, né, onde ameaça não ajudar, que às vezes a mulher ali deixou trabalho, deixou carreira para poder estar cuidando da casa, cuidando da família, dos filhos, e aí começa a ameaça, não vou pagar pensão, não vou ajudar mais em nada, e aí muitas ficam ainda relutando aí para poder sair de relacionamentos completamente abusivos por causa da dependência financeira, principalmente nesses dados aí de 50% dos feminicídios no Brasil em cidades pequenas, né? Onde essa cidade pequena ela tem o maior número de mulheres, né? Está nas cidades pequenas. E aí, você imagina, você está numa cidade pequena, você não tem acesso, né, a uma boa política pública aí para proteção. A Lei Maria da Penha não alcança esses lugares, e aí você não tem uma estrutura e aí fica difícil elas conseguirem pedir socorro e aí muitas vezes quando pede ainda é mais agredida mais ainda pelo marido porque não, você está me expondo para a sociedade, me expondo para as pessoas, tal, né? O que tem que ficar aqui dentro da casa, né? então Torna silenciada, né? Pelas silenciada. que não Ele sempre acreditam ou que acha que tá, não, você tá exagerando, não foi bem assim, tenta ver pelo outro lado, ver pelo lado bom. Isso também é algo que aparece muito na clínica, né? De muito. ter Ele apoio. é tão legal, ele é tão gente boa, por que você está terminando? Não termina e tal. E a pessoa mal sabe aquele parente, ou uma filha, ou uma sobrinha, ou uma neta está vivendo uma violência silenciada ali. Enquanto a família está todo mundo aplaudindo aquele homem, né? Porque muita gente acha que o cara que comete feminicídio, violência psicológica, violência física, é aquele cara mal, né, mal encarado, que trata todo mundo mal. Não, pelo contrário, o cara que comete essas violências geralmente são homens muito bem aceitos socialmente, né? Dentro da família da mulher, geralmente é aquele cara que todo mundo gosta, brincalhão e tal, mas dentro de casa só a mulher sabe o que está passando. Eu já vi muito isso na clínica, né? As minhas pacientes tentando terminar os relacionamentos e as famílias em cima, somente quando são de religiões cristãs, né? Fica em cima e fala que não pode terminar. Tem casos hoje atuais na minha clínica de pacientes que terminaram e a família fica em cima, briga o marido, né, na casa e fala, e o pastor liga, a pastora liga, ou seja, sofre todo tipo de violência. Já está sofrendo violência em casa e depois ainda sofre na família, depois ainda sofre no meio ali religioso. E teste que não tem a questão da religião cristã ali, a família geralmente fica em cima, não, mas ele é tão gente boa, não, você tem um filho, tal como seu filho vai ficar agora sem pai, e aí a mulher fica totalmente desestruturada porque ela não tem aonde se apoiar, a não ser, né, na maioria das vezes, na própria psicoterapia, né, onde a gente trabalha todas essas questões emocionais, fortalecendo a mulher preta conseguir deixar ciclos de violências, né. Exato. É importante na terapia também falar das potências, né? Porque tá, né, o tema é sobre violências, mas a gente também trabalha muito a potência. Como que ela sai disso, né? Acho que aí a gente começa a falar dos pilares, né? Que é o que? O financeiro, por exemplo. Né? Se ela trabalha, se ela está guardando algum dinheiro, se ela tem para onde voltar, tem uma outra estrutura, tem a casa da mãe, da irmã, né? A gente também fala muito sobre esse ponto, né? De também confrontar as próprias emoções, de não se sentir fracassada, né? Tem muitas mulheres também que têm essa visão, acho que muito por conta, né, das ideias absurdas aí propagadas na internet, né? O que mais tem é homem falando na internet, porque também não soube escolher, pronto, eu já joga a culpa
nas costas da mulher. Se deu problema, se foi abandonada, se foi agredida, porque não soube escolher. E aí muitas mulheres internalizam isso, falar realmente, né? Eu acho que então eu fracassei nessa relação. Eu deveria fazer valer a pena. E aí junta com toda essa invalidação, esse silenciamento que ela sofre, ela acaba voltando aí, dando mais uma chance, duas, três, enfim, aí Sim. entra, né, vários outros atravessamentos quando vê a mulher tá presa numa relação aí de anos, de meses, se enfraquecendo e sem conseguir pensar em como sair. Então a gente fala no fortalecimento, né? Seja no financeiro, seja no emocional, de confrontar as próprias emoções, de entender que tá, eu estou passando por uma violência, eu estou sendo vítima aqui dentro dessa relação, mas eu não sou uma vítima de forma geral da sociedade. Então eu posso sair, eu posso tomar minha decisão, eu posso me fortalecer, criar uma rede de apoio, seja com amigos, com familiares, né? Seja com o financeiro, seja mudando de, sei lá, conversando com os meus filhos de forma mais aberta, entender que vai mudar de vida. É isso, a gente São tenta trazer. estratégias, né? Tentar na clínica trazer estratégias para que as mulheres consigam sair desse ciclo de violência de uma maneira, né, estruturada emocionalmente, de que tentar se estruturar financeiramente para conseguir sair, né? Tanto que mulheres que estudaram, que têm bons empregos, né, elas vivem menos ciclos de violência, porque os caras, né, os homens sabem, né, que se eu fizer com essa mulher aqui, ela vai me abandonar porque ela não precisa de mim financeiramente e tal, e ela simplesmente vai embora, né? Aqui a Ludmila Santos falou, e essas violências atravessam as mulheres de forma que ela perde sua autoestima e autonomia, né? Então a mulher duvida dela mesma. Quando as pessoas falam essas coisas, ela fica, nossa, será que eu estou exagerando? Será que de fato não foi nada demais? E é muito triste, né, ver uma mulher duvidando dela mesma, da verdade dela, do que ela passa. Quando a gente falou em relação da religião, a Débora Ramos falou assim: o próprio pastor omisso dessas situações em alguns casos. Sim, né? Muitas vezes eles falam, vai orar. Já vi muito, né? Eu fui dentro da religião cristã durante 30 anos da minha vida. Tem 11 anos que eu não faço mais parte, mas eu vi muitos casos assim dentro da religião cristã, né, das igrejas evangélicas, onde o pastor falava para a mulher, vai orar, ora que seu marido muda, né, não denuncia, muitas vezes denunciava, pedia para não denunciar. Eu acompanhei, né, casos assim. Né? A Ana Clara falou, infelizmente a religião se tornou um braço direito na manutenção da opressão ao corpo da mulher. E isso é real mesmo, né? É o que eu mais vejo na clínica, mulheres da religião cristã, com essa questão da opressão aí de gênero, né? Tanto do sexismo, e a mulher, né, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, e o marido, ele é a cabeça da casa, então ele que manda, ele que desmanda, e você só tem que obedecer, e ela acha que está fazendo simplesmente a vontade de Deus, e separação, divórcio seria algo completamente errado, e pecado, e ainda recebe, sabe, ainda vive opressão dentro de casa, no seio familiar, ainda na questão da própria igreja, né, que é do ciclo social dessa mulher. Então, é muito difícil sair desse ciclo de violência. Tem que ter muita terapia, não vai ser da noite para o dia, né? São, às vezes, muitas vezes, meses de terapia. Tipo, paciente de ficar 2 anos trabalhando, né, com ela, e para ela conseguir se livrar de um relacionamento violento emocionalmente e muitas vezes fisicamente. Exato, exato. Para você, Mari, se aparece muito, né? Acho que eu já comentei uma vez, né? Eu também percebi um movimento na clínica, assim, de mulheres, até os próprios homens, né? De virem trazer, começar a trazer para terapia preocupações e medos com a criação dos próprios filhos. Aí voltando ao que a gente falou lá no começo, né? De ter uma mãe específica, né? Que ela tem um filho adolescente, a terapia dela hoje é sobre o filho, e é um menino maravilhoso. Mas ela fala, Priscila, eu tenho medo. Eu sei de mim, eu sei da criação que eu tô dando pro meu filho. Mas eu tenho medo lá fora. Eu tenho medo quando ele passa da porta e vai lá para fora, aí ele vai ter que, né, usar as ferramentas que eu dei para ele aqui dentro de casa, mas eu não sei se ele vai usar, né? Eu entendi nessa fala dela que é assim, tá, eu posso dar a melhor criação do mundo, mas parece que a sociedade já está pré-moldada de uma forma que os homens podem
agir dessa forma. Eles estão autorizados a agir dessa forma, né? E o que dá base e sustentação é isso, né? Tem infelizmente, aí bases religiosas, questões políticas, né? A relação do poder. Quando a gente fala de racialidade, tem a base da pirâmide, né? Que as pessoas pretas aí estão na base, então as pessoas brancas ainda estão um pouco mais acima, então tem mais autorização ainda de serem mais violentas. Então, eu achei muito interessante essa fala de os pais trouxerem para terapia de eu posso até criar do meu jeito, mas eu tenho medo que a minha criação ainda seja invalidada, porque a sociedade está colocando os homens numa outra posição social. Não sei se para a Mária parece isso, não sei se alguém aqui né, quem está assistindo a palestra já teve esse tipo de atravessamento, tem Nossa, filho. parece demais, demais as mães preocupadíssimas com a criação dos filhos homens, né, de não criar homens que venham ser violentos para a sociedade. Isso é muito importante, né? Se mais mães tiverem esse pensamento, a próxima geração, né, vai ter menos essa questão do sexismo, da violência, porque eles vão ser criados de uma maneira para respeitar as mulheres, né, e amar suas esposas, cuidarem das suas esposas, né, e não cometerem, não achar que são donos, né, porque acontece hoje a questão do que os homens acham dono do corpos femininos das suas mulheres, então se ela é minha posse, então ela não pode me abandonar, depois do momento que me abandona, se ela não vai ser minha, ela não vai ser mais de ninguém, nessa frase triste, né, de séculos já, né, é uma frase muito antiga, mas que até hoje elas são usadas pelos homens, e quando as mulheres terminam seus relacionamentos, eles vão lá e tentam cometer ou comete os feminicídios. Somente quando elas começam a se relacionar com outras pessoas. Porque quando não está se relacionando, ele ainda muitas vezes tem aquela esperança de voltar ao relacionamento. Mas a partir do momento que começa a se relacionar com uma outra pessoa, começa toda, né? Não, então já que ela está com outra, não tem maneira de voltar. Eles vão lá e tentam ou cometem feminicídios, né? As pessoas que estão aqui na palestra, algumas gostariam de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida em relação à clínica, né, voltada para essa área. Enquanto o pessoal vai pensando na pergunta, eu ia pedir para vocês contarem a história de vocês, como que vocês começaram com a clínica online. Eu lembro que vocês contaram no presencial, eu acho que seria legal o pessoal também que está aqui saber. Sim. Fala, Priscila, um pouquinho. Fala, Mari, você fala melhor. Mas tá bom, eu posso falar, né? Então, né, a Priscila, ela já é psicóloga há muitos anos aí. A Priscila, ela tem já 10 anos de formação. Ela foi formada aí pela PUC-Rio, né? Quando eu conheci a Priscila, eu ainda era estudante de psicologia da Veiga de Almeida, né, de Cabo Frio, e aí já me inspirava, né, com o tempo aí de faculdade, eu me inspirei muito, muito nela. Na época da pandemia, a Priscila começou a atender online, eu já estava ali me formando, né? E ela começou a atender online de forma gratuita. E ela começou a tomar amor aí pela clínica. Até então ela trabalhava na assistência, onde ela viveu, né, diversas vezes essa questão da violência, racismo, sexismo, feminicídio, violência, né? Que ela trabalhava dentro de comunidade, né, na parte ali de atendimento a vítimas, né? Muitas vezes vítimas de violência. Então ela sempre trazia alguns casos e tal. Eu ficava assim, meu Deus, cada caso assim. Do Conselho Tutelar, inclusive, né? Sim, sim, sim. O Conselho Tutelar no Brasil ele é extremamente omisso, é muito triste isso. E aí, quando eu me formei, nós juntas aí, eu fiquei um tempo atendendo sem a Psicologia das Pretas, né, de forma particular, e aí resolvemos, eu falei, por que nós nos juntamos e montamos, né, um projeto voltado para pessoas pretas e pessoas LGBT, porque é algo que nós dominamos. E juntamos, né? O projeto tem 4 anos, hoje se tornou uma clínica.
cada vez fomos aprimorando. No início, né, a gente só faz voltado totalmente para atendimento social, onde a gente já atende pessoas de todas as classes sociais. A gente atende pessoas hoje fora do Brasil, né? A gente tendo pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo. Priscila, a mesma coisa. É um projeto que, né, cresceu muito. Então hoje a gente tem parceria com médicos, com nutricionista, onde a gente consegue encaminhar os nossos pacientes para médicos, nutricionistas. Às vezes eu participo, muitas vezes tem uma médica que muitas vezes eu participo junto da consulta. Então nós montamos o planejamento ali do paciente junto, né? Eu entro na consulta junto e vou falando, olha, acho que aqui pode a gente por aqui, e é algo muito legal e diferenciado, né? Dentro da nossa clínica. Eu sou formada em naturopatia, fitoterapia, então eu consigo tratar de maneira natural os meus pacientes. Então muitas vezes chegam com várias medicações, né? E aí eles conseguem no psiquiatra ir desmamando, e eu colocando, né, uma B12, uma vitamina D3, o magnésio, algumas plantas medicinais, e por aí a gente vai trabalhando. A Priscila está muito voltada para a parte aí da parte do autismo, TDAH, estudando toda essa questão. Ela é gestalt terapeuta, então está na parte de neuropsicologia também. Eu também estou estudando essa questão da neuropsicologia. Então a gente está cada vez mais aprimorando a nossa clínica, e cada vez está crescendo mais. A gente tem mais ou menos em torno aí de 70 pacientes na clínica, né? Então é um número aí até elevado, de 70 a 80 pacientes na clínica, um número bem elevado aí que a gente faz de atendimento, e cada vez está crescendo. Já estamos fazendo outras parcerias, fazendo parceria com algumas empresas também. Então são 4 anos aí de crescimento, onde a gente tem conseguido transformar. Já demos muitas altas dentro da clínica, e cada alta é um chororô, é uma alegria também de ver os pacientes recebendo alta, porque não tem mais questões para trabalhar dentro da clínica. E aí a gente dá alta, muitos se dão alta que falam, olha, eu estou muito bem, eu estou pronta de estar na sociedade, já tenho recursos psicológicos suficiente para estar lidando com as minhas questões. E a gente fica muito feliz quando a gente vê pacientes que estão ali 3 anos, 4 anos, 2 anos com a gente, e consegue lidar hoje com as suas questões e crescem, né, dentro da terapia, e depois eles saem porque cresceram e floresceram. Isso é muito legal. Você quer complementar alguma coisa, Priscila? Não, só dizer que é um orgulho, né? Um orgulho poder ver a clínica crescendo, né? Muitos pacientes, assim, a grande maioria, mesmo depois da alta, continuam acompanhando a gente, continuam entrando em contato, vendo o nosso trabalho, né? Às vezes indicam um para o outro. Então, assim, para a gente eu sempre falo que a nossa clínica é uma plantinha, é algo orgânico, é algo que a gente está cultivando. Não é só trabalho, né? É tudo envolvido, é o nosso trabalho, é a nossa alma, é o nosso amor, é a nossa dedicação, é a nossa história de vida, tá tudo É uma entrelaçado. missão para a gente. É uma missão de vida, Sim, tudo junto e misturado. sim. E eu acho que isso faz muito sentido para o pessoal que está aqui, né? Tem muito estudante que hoje a galera escolhe muito a área para que vai, né? Da psicologia, que é muito grande, por remuneração, né? Por necessidade. E aí fica pesado, né? A Inara estava falando aqui ainda agora, né? Para eles se mergulharem nos atravessamentos que se tem para construir uma psicologia nova também, né? Então, acho que eu vi a história de vocês também traz um pouco dessa motivação, assim, de vamos olhar também para aquilo que a gente quer dentro da psicologia, que a gente pode chegar lá, né? Sim, e não ter medo de clinicar, né? Eu, quando estava na faculdade, na Veiga, a clínica era muito mal falada, assim, né? Ah, você não vai conseguir atender direito, você vai ganhar muito pouco, não vai dar para viver da clínica, você vai ter que fazer um concurso, você vai ter que fazer alguma coisa. E eu lembro de ficar apavorada ali. Eu falei, gente, eu quero clinicar, será que eu não vou conseguir sobreviver? Eu vou viver bem da psicologia como uma psicóloga clínica, né? Que sempre foi meu desejo desde o início. Que eu entrei na faculdade, e todo mundo me desmotivava. Você vai ganhar nada, vai tirar R$ 2.000, vai ser muito.
E pelo contrário, assim, eu já comecei, já me formei e já fui clinicar em seguida, assim, eu peguei meu CRP em março, em abril, eu já estava com o paciente atendendo. No final do ano, assim, em abril e em novembro, a gente já estava, em outubro, a gente já estava montando Psicologia das Pretas, ou seja, eu tinha 6 meses como psicóloga, e um ano depois eu já estava atendendo, menos de um ano depois eu já estava com 30 pacientes ali, 35 pacientes, com a agenda lotada, com fila de espera, sabe? Sendo muito bem remunerada para isso e ter a nossa vida transformada, né? A psicologia transformou a realidade de duas mulheres pretas periféricas, né? Priscila veio da favela, eu vim da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, né? Eu moro em Cabo Frio, mas eu vim de Nova Iguaçu, então já trabalhei tudo quanto tipo de subempregos, e hoje está como psicóloga na clínica, né? Hoje a gente conseguiu alcançar os nossos sonhos financeiros, todos os sonhos financeiros, meu da Priscila, até hoje a gente já conseguimos alcançar todos, e temos ainda outros aí que você que a gente vai alcançar, mas todos que a gente pensou de ter nossa casa, de ter nosso carro, de fazer viagens. Então, assim, vocês aqui estudantes, sabe, não percam essa esperança que muitas vezes dentro da faculdade falam e falaram para mim que não tem como viver da psicologia, tem como sim. Tem como você viver da psicologia e viver bem da psicologia. Vocês precisam ter todo um planejamento pós-formação, de conseguir clinicar e de ter toda uma estrutura emocional, né, e de conhecimento prévio para conseguir clinicar e ter pacientes, e ter indicações, e tem muitas estratégias que vocês podem ter de conseguir, né, como a gente, muito recém-formada, eu já estava com um número grande de pacientes e atendendo e vivendo bem da clínica. Então, assim, não tenho nenhum tipo outro de fonte de renda hoje, eu e Priscila, que não venha da clínica. Então, isso para a gente não precisar se desdobrar, né, em outras coisas, né, em outras funções de trabalho, a não ser a clínica, isso é gratificante, poder viver da psicologia, é sim, muito possível viver da psicologia e viver bem da psicologia. É isso, não tenham medo. Eu tive medo, né? Eu morria de medo de clinicar também. Tanto que eu saí, eu terminei a faculdade também, acho que 2 meses depois eu comecei a trabalhar, mas vinculado em CRAS, né? Já trabalhei em empresa, trabalhei em escola, mas eu morria de medo de clinicar. E, surpreendentemente, a psicologia começou a fazer mais sentido quando eu comecei a clinicar, né? Porque como ela trouxe aqui, quando começou a fazer sentido, começou a linkar com a minha vida, com os meus próprios atravessamentos, eu comecei a pensar que tipo de clínica eu queria fazer. Ao invés de só criticar, é um espaço elitista. Não, deixa eu ver, que espaço é esse? Eu acesso, eu posso, eu consigo? Tem pessoas prontas para me acolher, para entender o que eu estou trazendo? Então, eu vou trazer isso. E aí começou a fazer mais sentido, né? E tanto Sim, fortaleceu aí o Psicologia das Pretas, a gente questionar o nosso próprio processo terapêutico, né? Então, assim, para quem é estudante de psicologia, o primeiro ponto, fazer terapia. terapia. Por exemplo, não consegui na época, quando 10 anos atrás, 14 anos atrás, eu velha, porque era caro. Mas hoje existem vários projetos, né? Tem vários tipos aí de parcerias que dá para fazer uma terapia social, depois com o tempo você vai pagando um valor mais, né, melhor. Mas assim, um conselho de ouro que eu dou aí de De ouro, psicólogo. você se forma, né, psicólogo não é em faculdade. É dentro da clínica, é dentro do consultório do seu psicólogo e da sua psicóloga. Eu vi isso, né, da minha psicóloga. Assim que eu entrei na faculdade, eu já, com 6 meses, eu já estava em terapia, né? Então, e era uma professora da Veiga, né? Uma professora maravilhosa, a Adriana, hoje doutora em psicologia. E ela se transformou minha vida. Eu sou hoje na clínica o que ela foi na clínica para mim. Eu me formei, né, como exemplo de uma mulher preta, também que veio da periferia, inclusive da mesma cidade que eu vim, né, uma professora, hoje uma doutora em psicologia, e eu ali na clínica eu aprendi, né, o modo de falar, o modo de se comportar, as palavras-chave, tudo na clínica durante 8 anos aí que eu, né, fiz terapia com ela e todo o período de 5 anos, né, da faculdade. Então ali eu me formei psicóloga. Então, todos aí, a gente recomenda a todos os estudantes aí de psicologia
a buscar, né, fazer terapia é muito importante. Aqui a Inara Gomes falou, é possível ouvir a história de vocês, é notar que há caminhos para crescer dentro da psicologia clínica. É possível ouvir a história de vocês e notar que há caminhos para crescer dentro da psicologia clínica. É sensacional o trabalho de vocês, meninas. Sensacional o trabalho das meninas. Ah, velho, até me emocionei aqui. Né? Poxa, me tocou muito essa fala, poxa, me tocou muito. Ai, que bom escutar isso. Deixa o Instagram de vocês. O nosso Instagram é Psicologia das Pretas. Se eu botar Psico das Pretas, né? Vocês vão achar a gente lá no Instagram. Daniel botou aqui exatamente, ouço isso de professores maravilhosos, é isso aí. Né? Sempre buscar terapia, estudo, conhecimento teórico, supervisão, é isso aí, isso, esse é o caminho sempre. Né? A terapia, estudar, o conhecimento teórico, supervisão também é sempre muito importante. Então, vocês linkando tudo isso, vocês vão se tornar, com certeza, ótimos profissionais. Vocês têm alguma pergunta que vocês gostariam de fazer para a gente? Antes de a gente encerrar? O pessoal é tímido. O pessoal tá cansado já, será? Dormindo eles não estão, que responderam no chat. Verdade. Vamos lá, gente, vamos hablar. Tem que hablar, gente. É bobo, né? Não, só para não ficar para ninguém, né? Mas só mesmo agradecer, porque vocês têm um trabalho muito importante. E isso é muito importante para a gente, que é, enquanto estudante, né, de psicologia, né? Essa questão da clínica, né? E como você estava falando, essa questão da clínica, né? Porque tem muitos assuntos, né, sobre clinicar. Então até falei que eu ouço professores maravilhosos, né? E assim, você falou sobre a clínica, né? Eu estava me lembrando de professores, assim, que na faculdade eles. Porque sempre tem aquela coisa, né? Mas sempre a clínica, porque sempre a clínica, né? E aí eu achei muito interessante ali que todo mundo, né, ficou emocionado quando vocês falaram. E é na clínica que a gente, né, atravessa isso, essa importância de clinicar e ser atravessado por essas múltiplas realidades, né? E sobre o tema que a gente está tratando, né? Então, achei muito interessante. Eu só queria agradecer mesmo, porque vocês falaram pontuaram muitas coisas importantes para a gente, como estudante de psicologia, né? E também quem não é, porque isso é importante também, né? A clínica, a clínica na psicologia, ela é muito importante, mas também para que outras pessoas que não são da área possam ter esse conhecimento, né? É muito importante. Então, só agradecer a vocês mesmos por esse tema incrível. Gostei muito de vocês trabalharem e levarem isso para frente. E é isso, gente. Muito obrigado mesmo. De Foi nada, incrível. Daniel. Foi um grande prazer aqui estar com vocês. E a Inara levantou a mão. Você pode falar. Eu acabei de falar, gente, boa noite, primeiramente, de novo. Eu acabei de falar que a gente escuta o que a gente precisa ouvir mesmo. E eu fiquei para ouvir porque eu precisava ouvir de vocês. Assim, parabéns, primeiramente, pelo trabalho, né? Acho que é fundamental hoje para a psicologia pensar uma clínica onde pense cuidado da mulher negra, né? Isso já é fundamental. E a dúvida que eu tenho para vocês é que, assim, durante esse início, né, que é pós-formado, eu já ouvi muitos profissionais da psicologia falando que quando a gente, falando assim, Inara, você não pode ficar nichando em raça, e é claro que eu abstrair tudo isso, entrou num ouvido e saiu pelo outro, porque para mim raça é importante, né? E a raça me atravessa porque eu sou uma mulher negra e, enfim, diversas camadas, como eu falei um pouco antes de vocês iniciarem a troca. E aí, muitos profissionais falam isso, falam que quando você nicha o seu trabalho, racializando esse
processo, ou falando, eu vou atender especificamente pessoas LGBTQIAPN+, você vai perder paciente. E aí eu queria entender de vocês como que vocês driblaram isso, porque estruturalmente, pensando assim, em grana, existe um processo do racismo de dizer que as pessoas pretas não têm dinheiro para pagar terapia, por exemplo. Existe um processo que o racismo fala disso, né? Fala de tipo, não, se você nichar, essa população não tem grana para pagar. E aí eu queria entender como que vocês driblaram esse processo, como que foi essa captação de pacientes de forma racializada. Muito boa pergunta, Enara. E sim, esse tipo de fala atravessa a gente o tempo todo. Só que quando a gente fala de clínica racializada, né, até hoje muita gente procura a gente com essa dúvida. Quando a gente fala em clínica racializada, a gente não está dizendo só atendemos pessoas pretas, a gente está dizendo que falar sobre os atravessamentos, né, sobre o racismo estrutural, é para todo mundo. As pessoas brancas também precisam ter consciência disso. Então, não é que a gente só atende pessoas pretas, a gente atende muita gente branca também, mas que com uma visão antirracista. A clínica antirracista é para todo mundo, né? Não é só... Porque senão seria, por exemplo, a gente falar de homofobia, não. Só os gays, só a comunidade LGBT precisa falar sobre isso. Quem é hétero está de fora, não. Todo mundo precisa entender, né, sobre a homofobia, que é crime. Racismo é a mesma coisa. Então, clínica racializada é para todo mundo. Só nisso a gente já abriu o leque aí. E sim, a gente já tem, a maioria acaba sendo pessoas Pretas pretas. LGBT. Só que aí uma estratégia que a gente, né, foi aprendendo com o tempo sim, a gente precisa nichar. Na verdade, se você deixar aberto, aí eu acho que é mais Aí difícil, que é mais difícil. porque fica aberto demais e tem muito psicólogo por aí. Você precisa ter um norte, né? O que a gente fez foi pegar os nossos próprios atravessamentos. A clínica começou com eu e a Mariana nos confrontando nos nossos processos terapêuticos. A gente começou a conversar sobre o que estava dando certo, o que estava dando errado, o psicólogo X, o psicólogo Y estava fazendo e estava dando certo ou não. Então a gente meio que criou um caminho, tá? Vamos ver qual é a persona, qual é a pessoa que vai ver o nosso trabalho e vai dizer, pô, faz sentido. E aí a gente começou a olhar vários outros pontos, né? Aí socioeconômicos, culturais, políticos, né, de localização, de interesses, de hobbies. É assim que a gente faz a divulgação do nosso trabalho. Então, paciente não falta, porque as pessoas veem a gente como um espelho. Não é como uma Sim. concorrência, mas é um espelho. Fala, não, elas falam de coisas que fazem sentido na minha vida fora da clínica. Então, Sim. E vem de todas as classes sociais, né? Tem pessoas aqui que, né, como podem pagar R$100 a terapia, tem pessoas que pagam R$300 a terapia, né? Tem pessoas que a gente atende dentro do Brasil e tem pessoas que a gente atende fora do Brasil cobrando em euro, né? Eu tenho vários pacientes que me pagam na minha conta bancária estrangeiras em euro. Então, a gente tem um valor para a pessoa né? A gente vai muito pelo valor que a pessoa recebe ali, né? Da sua renda. A gente atende aqui pessoas da política, a gente atende advogados, a gente atende pessoas de várias que podem pagar tranquilamente o que o CRP fala ali, que é o mínimo que se pode cobrar, e pagam, né? Eu, Priscila, a gente faz atendimento de casal, onde consultas de R$400. Então, assim, e tem pacientes que pagam R$100 a consulta. Então, se a gente for colocar ali a quantidade de atendimento que a gente tem na semana, dá para viver tranquilamente bem da terapia. E como é algo que entra dinheiro todos os dias, né? Pacientes que pagam, a gente tem paciente que paga mensal, a gente tem paciente que paga por consulta, então, né, tem paciente que paga quinzenal, então tá sempre entrando dinheiro, é uma coisa assim, né, muito boa, né? Ou seja, tem dia ali, não trabalhamos muito, assim, pessoal, você vai ter que se matar de trabalhar. Não, as nossas consultas, elas são de 40 minutos, algumas de 50 minutos, né, de casal de 1 hora. Eu mesmo só trabalho de terça a sexta, ou seja, são 4 dias na semana e 3 dias eu folgo, sábado, domingo e segunda. A Priscila, ela folga na sexta, sábado e domingo, também trabalha 4 dias na semana, ou seja, nós duas temos 3 dias livres para estudar. Eu faço pós-graduação, Priscila também, então a gente, né, para poder estudar sobre os casos dos pacientes e tudo. Então, assim, dá para viver tranquilamente, a gente consegue ter uma vida tranquila, uma vida estável, uma vida próspera e confio, vocês que estão, né, na psicologia aí,
pode ir. E essa questão do nicho, Inara, é muito importante. Não escute pessoas falar, não, deixar muito aberto. A gente tem muita, a concorrência está grande, as pessoas estão indo para psicologia. Então, se a gente não nicha, algo que foi importante para a gente foi ter nichado pessoas pretas LGBTs. Então, a gente foi para o público e a gente alcançou esse público, começamos a divulgar para esse público, né? Então, assim, a princípio, a gente conseguiu uma ótima social media que nos procurou, a princípio, no começo, que a gente ainda estava muito ainda começando, engateando, já está com a gente há mais de 3 anos, né? Que é uma mulher preta da Bahia, que a gente foi, vamos dizer, o pezinho de coelho dela também, depois da gente divulgou ela para muita gente, hoje ela vive, hoje ela tem a empresa dela, hoje ela cresceu muito, em 3 anos que ela está com a gente, que ela começou, né? E a gente foi praticamente a primeira, e hoje ela já está atendendo várias empresas, vários profissionais, e está muito bem. Então, ela que né, ela que comanda todo o nosso Instagram ali, então ter pessoas também trabalhando assim, para a gente ter uma pessoa específica que faz a nossa divulgação. Então, a gente conseguiu ali, né, montar e estruturar a nossa clínica para que ela venha prosperar. Conseguimos tirar nosso CNPJ, crescemos. Então, e isso não foi assim, do início conseguimos tudo, foi algo que a gente foi, né, ali estruturando aos poucos e crescendo, e hoje se tornando a clínica, a gente consegue, hoje a gente é tranquila. Tanto que todo final de ano, vocês que foram começar a atender, todo final de ano, começo de ano, sai muito paciente. A galera ali gasta dinheiro, né? No Natal, no Ano Novo. Chega janeiro, ali, fevereiro, tá muita gente querendo sair da terapia. Então, assim, começo de ano, pra gente, geralmente perde em torno de 10 pacientes ali. E a gente fica muito tranquilas. Eu mesmo fico muito tranquila, porque eu sei que vai voltar. Muitos voltam depois, né? E sei que daqui a pouco tá tudo ali organicamente, com o número ali de pacientes. Eu não consegui nem botar mais ali na agenda, né? Porque fica pesado, então fica tranquilo que isso é normal aí quando vocês estiverem clinicando, é uma coisa que vocês não assustarem ali começo de ano, quando começar a sair paciente, é só continuar fazendo um bom trabalho, continuar se divulgando, rede social é um lugar muito importante, pra gente falar, não vou aparecer e tal, eu acho que isso é importante, de aparecer, fazer vídeos, falar do trabalho, ter um bom profissional ali para dirigir a carreira, como a gente tem nossa social media que faz toda a direção, né? A gente agora há pouco tempo a gente, né, fizemos um trabalho de fotos profissionais, a gente vai começar a divulgar essas fotos no Instagram, então precisa ter uma estrutura também, isso é gasto, né? Por isso que precisa, não tem como ficar ali o tempo todo só cobrando um valor muito baixo, porque a clínica é um lugar que também dá muito gasto para a gente consegue colocar um determinado número de pessoas, a gente vai atender preço social e alcançamos aquele número, ok, depois são pessoas que a gente precisa cobrar um valor mais cheio para poder conseguir viver tranquilamente da clínica. Respondi aí a pergunta de vocês?